Boa tarde novamente, né? Hoje começaremos geometria de fato, né? A última aula a gente conversou sobre álgebra linear, né? Foi sistemas lineares. E eu vou, como eu falei no último aula, pra quem tava aí, eu vou pular inteiramente matrizes, determinantes, porque não cai no Enem e não é muito importante pro resto, quer dizer, é importante pro resto dos vestibulares, mas pro Enem não. Mas hoje a gente vai começar falando sobre geometria plana, né? E geometria plana, cara, as questões se resumem a três grupos, né? Ou você precisa descobrir a área, ou você precisa descobrir o ângulo, ou você precisa descobrir o comprimento de alguma coisa. É só essas três. Não tem outra coisa para te perguntar em geometria plana. O resto é como é que você vai trabalhar com isso, né? Como é que ele vai te perguntar isso? Quantas contas tem que fazer nesse meio tempo? Tipo, em um curso normal, eu acho que deve ser umas 2 semanas de ângulo, mais ou menos, umas 4, 5 semanas sobre áreas, e umas 6 ou 7 de comprimentos. Aqui em ver das fórmulas? Hoje não. Não fórmulas de área, no caso, né? Cara, hoje a gente vai conversar sobre ângulos e polígonos, né? Ângulos com certeza, polígonos se vocês não cansarem, certo? Cara, e para essa aula precisa de um pré-requisito, né? Dois, no caso. Você precisa saber que meia volta tem 180 graus e uma volta inteira tem 360 graus. Isso mais subtrair. É isso que você precisa. Então acho que tá todo mundo a par e a gente pode começar a aula de fato, né? Conceitos fundamentais da geometria, né? Como é que você classifica um ângulo? Classificação de ângulo. Como é que você classifica um ângulo, né? Você fala que um ângulo pode ser agudo. Você fala que um ângulo pode ser reto. Ou ele pode ser obtuso. Então agudo é quando ele é maior que 90. Opa, maior que 90 não, né? Menor que 90. Menor que 90. Reto quando ele é 90. E obtuso quando ele é maior que 90. Certo? E aí, eu não vou ficar desenhando aqui toda hora, tá ligado? Porque não precisa, que eu acho que vocês sabem o que é um ângulo menor que 90 graus, né? Então, eu vou deixar o 90 aqui para esse servir de base, né? 90 graus tem essa notação aqui, né? De fazer o quadradinho com uma bolinha no meio. E se ele é menor que 90, ele é mais ou menos assim, né? Vou chamar de teta. Se ele é maior que 90, ele é mais ou menos assim. Certo? O que mais que a gente tem para conversar sobre ângulos? Cara, quando você tem um par de ângulos. Um par de ângulos. O que eles podem ser? O que eles podem formar, né? Cara, um par de ângulos pode ser três coisas. Eles podem ser complementares. Complementares. Eles podem ser suplementares. E eles podem ser replementares. Replementares. O que é complementares? Eu vou chamar dois ângulos de alfa e beta, tá bom? Então, quando eles são complementares, alfa mais beta tem que dar 90 graus. Quando eles são suplementares, alfa mais beta tem que dar 180 graus. E replementares, alfa mais beta, tem que dar 360 graus. Replementares, cara, você nunca. Se você falar que nunca ouviu esse nome, tudo bem, porque realmente, né,
não é comum de se usar esses ângulos. Certo? Até aqui tudo bem? Né? Complementares, cara, você pode escrever de uma notação que você provavelmente vai usar mais, que é o alfa e o 90 menos alfa, né? Se for suplementar, é alfa e 180 menos alfa, né? E aqui embaixo fica alfa e 360 menos alfa, né? Vocês entenderam por que eu botei isso aqui? Né? Sim, de boinha, né? Até que tudo bem? Não entendeu, Ju? Sim, ó. Sim, ó. Eu falei que ângulos complementares são dois ângulos somados dão 90. Então, ó. Se eu tenho uma reta aqui assim, eu tenho dois ângulos. Eu tenho alfa e beta. Certo? Só que aqui tem 90. Então, alfa mais beta aqui, alfa mais beta dá 90. Concorda comigo? Até aqui tudo bem, né? Só que se eu repetir essa figura aqui, se eu repetir a figura, e eu quiser botar aqui embaixo, alfa, quanto que falta para 90 nesse ângulo aqui? Você concorda que vai faltar um ângulo, que eu vou chamar de beta, né? Só para ficar aqui mais fácil. Então, você concorda comigo que eu vou escrever de novo, alfa mais beta é 90. Então, beta é 90 menos alfa. Aqui. Então, se eu quiser... Então, se eu quiser, eu posso substituir esse beta aqui por 90 menos alfa. Tá bom? É o mesmo raciocínio para pro de baixo e pro de baixo. E tipo assim, você dificilmente você vai usar dois ângulos diferentes, né? Porque é mais fácil você trabalhar com isso daqui do que com isso daqui, tá? Porque aqui você tem só uma incógnita, né? E para matemática, quanto menos incógnitas, melhor para você. Tá bom? Usamos muito sistema, usamos semana passada. Terceiro ponto. O que eu botei aqui pra gente fazer agora? Ah, os famosos opostos pelo vértice. São opostos pelo vértice, velho. Você deve saber, né? Que você já deve ter ouvido isso aqui uma vez na escola. Você deve lembrar que é alguma coisa mais ou menos assim, né? Você tem um X de retas, que aí forma esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, beta e gama, né? Aí seu professor chegou e falou pra você, ó, quando tem ângulos opostos pelo vértice, eu vou falar que alfa é igual a beta. E é isso aqui que você precisa saber, tá bom? Mas, como eu tô com um tempinho, eu vou falar pra você assim, ó. Imagina só essa reta aqui, ó. Só essa reta verde aqui. Concorda comigo que ela tem 180 graus aqui, né? Então você concorda comigo também que beta mais gama somam 180, certo? E agora, só essa reta vermelha aqui, ó. Concorda também que aqui também tem 180 graus. Então, alfa mais gama é 180 graus, certo? Aí você vai fazer a continha de sistemas e você vai chegar que alfa é igual a beta. Tcharam.
demais. Cara, isso aqui, por mais que seja, eu tô falando aqui que é muito fácil, tá ligado? Mas vai ser muito difícil você chegar no exercício e tá assim de graça pra você, né? Muito difícil. E você tem que analisar com calma e tudo mais, né? Porque, sei lá, às vezes tá assim, tem uma reta aqui, não sei porque que não tá ficando reto no bagulho. Tem uma reta aqui e uma reta aqui assim, sei lá. Foda-se, né? E uma aqui. Aí tem um ângulo aqui assim. E esse daqui. Aí você fala, ah, esse aqui é alfa, aqui também é alfa, porque eles são opostos pelo vértice e tal. Só que não são, né? Não são opostos pelo vértice. Por que não são opostos pelo vértice? Porque você percebe que aqui, ó, essa reta aqui de vermelho é a mesma reta, né? É a mesma reta. Então elas são, eu posso falar que elas são um prolongamento, né? Prolongamento. Então se essa reta aqui, ó, vou chamar de R. Se eu continuasse ela aqui, ó, ela ia fazer isso aqui, ó. Tá de ponteado vermelho. Essa outra reta aqui eu vou chamar de S. Se eu continuar ela vem aqui, ó. Então o ângulo oposto pelo vértice desse alfa aqui seria um ângulo aqui, mais ou menos, θ. Entendeu? Não isso daqui. Tá ligado? Tá ligado? Isso aqui, por mais que seja bestinha, às vezes, por mais que às vezes aparenta ser oposto pelo vértice, não é bem assim que acontece as coisas. O que mais? Bissetriz. Cara, bissetriz essencialmente é uma reta que divide um ângulo ao meio, né? Imagina comigo, tem aqui e aqui. Isso aqui forma, sei lá, um ângulo de azul alfa. Você vem aqui e você faz uma reta bem no meio, né? Só que essa reta aqui, se ela for bissetriz, ela pega e divide isso aqui em dois ângulos beta, por exemplo, né? De tal forma que beta é alfa sobre 2, certo? Então são dois ângulos iguais. Até que tudo bem, todo mundo sabe disso aqui, né? Noções básicas aí de ângulos. Cara, esse negócio aqui de bissetriz não aparece muito nas provas, mas tem um tipo de probleminha que são os problemas de sinuca e de raios de luz, né? Que é bom você lembrar do fato da bissetriz, né? Hum. Por exemplo, se você tem uma bolinha aqui, ela vem aqui, ó. Ela vai bater e vai vir aqui. Bissetriz não, eu tô falando merda. Posso pelo vértice. Vai vir aqui assim. Aí você vai perceber que este ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, né? E esse ângulo aqui, vou chamar de beta, é igual a esse daqui. Se você já estudou física, a parte de ótica, você tá lembrando, isso aqui é mais de boa pra você, só que note que na parte física você tem que desenhar essa reta aqui, que a gente chama de normal, né? E o ângulo que você calcula é esse daqui, né? O ângulo de incidência e o ângulo de refração, né? Mas isso aqui não vem ao caso, é só um adendo. Tudo bem até aqui? Então a gente viu isso daqui. A gente falou sobre classificação de ângulos, o que um par de ângulos pode ser, ângulos opostos pelo vértice. Falamos sobre bissetriz e problema de sinuca e raios de luz, que é
Que é um adendo, não a mais. Certo? Deixa eu escrever um exemplozinho aqui pra gente começar, né? Então, calcule o ângulo cujo suplementar excede em 30 graus o triplo do complementar. Consegue fazer isso? Aqui talvez seja um problema ah, mais de português do que talvez de matemática. Aqui a gente tem três coisas, né? A gente tem o ângulo, a gente tem o complementar e a gente tem o suplementar. Aí eu vou pedir para você lembrar que lá em cima, se eu chamasse um ângulo de x, o complementar dele ia ser 90 menos x, né? E o suplementar dele ia ser 180 menos x, certo? E isso aqui, é com isso aqui que a gente vai trabalhar esse exercício. O que ele falou? Ele falou que tem um ângulo cujo suplementar excede em 30 o triplo do complementar. Então, se tipo assim, se eu excedo a sua altura em, sei lá, 10 centímetros, significa que eu sou mais alto que você, né? Não significa que eu sou mais baixo que você. Então, então a gente vai escrever isso aqui como, né? O suplementar dele, que é 180 menos x, vai ser igual a 30 mais 3 vezes 3 vezes o complementar. E agora, mano, aqui, bem nesse ponto aqui, acabou tudo que você precisa saber de geometria, velho. E aqui é matemática, né? 180 menos x é igual a 30, que multiplica aqui a distributiva, né? 270 menos 3x, né? Aqui fica 180 menos x, 300 menos 3x. O 3x passa para lá, o 180 passa para cá. Fica quanto? 2x é igual a 300 menos 180, 120. X equals 60. Certo? Imagino que seja certo. Tudo bem até aqui? Cara, fazer uma digressão da aula aqui agora. Vocês já perceberam o quão ruim a gente é, nós humanos, em ângulo? Tipo assim, a gente é bem ruim com ângulo mesmo, velho. Porque, às vezes, se eu perguntar pra vocês, quantos metros tem, sei lá, tal coisa, você ia dar uma noção assim, né? Você não ia falar, tipo, por exemplo, imagina o seu quarto, né? Quantos metros tem, tipo, do chão até o teto do seu quarto? Você não ia falar que tem 50, né? E nem que tem 10 centímetros, né? Imagino eu. Eu espero que sim, pelo menos, né? Só que tem uma coisa muito engraçada que é, tipo, ruas, né? Ruas inclinadas. Qual que é a rua mais inclinada que você conhece? Pensa nela aí, tá ligado? Pensa nela aí. Quantos graus você acha que tem a rua mais inclinada que você conhece, velho? Né? Que agora, como a gente não tá na. Quantos graus, ô Gil, que você acha que tem as ruas de Diamantina?
Chuta aí, cara. Você, tipo, você sabe quanto é que é 45, né? Porque é círculo trigonométrico, tá ligado? É que aqui não tem como a gente fazer, mas, tipo, em sala, dá pra fazer isso, né? E a média da sala é, tipo assim, fica entre 40 e 50 e 60 graus, mais ou menos, né? A rosca que as pessoas conhecem, assim, que os alunos falam. Aí você fala, 40 e 60 graus tá bom, tá bom. Pode ser, né? Uma rua difícil de subir e tal, né? Aí você vai jogar na internet, a rua mais inclinada do planeta Terra tem aproximadamente 15 graus e meio, né? A mais inclinada do mundo inteiro, velho. Inclusive tá no Guinness. E imagina só, né? Imagina que você falou que a sua rua, aí em Diamantina, ela tem 45 graus de inclinação, né? Isso aqui é 90, isso aqui é 90, isso aqui é 45, né? Então isso aqui a gente tem um triângulo, que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Imagina que esse lado aqui, a rua é essa daqui, né? Tem 100 metros. Se você fosse andar daqui pra cá, concorda que 100 metros é pouco, né? 100 metros anda normal. Só que e se você fosse subir 100 metros? Sabe quanto é que é 100 metros? 100 metros é mais ou menos um prédio de 30 andares. Então você tá falando pra mim que se sua rua tem 45 graus, você vai subir aqui, tá aqui, aí você vai subir tudo, e aqui em cima você vai ver o cara, tá ligado? A rua aí. A rua aí com 15 graus de inclinação, velho. Tá ligado? Realmente é bem ruim com graus, velho. Só de olhar já cansei, exatamente. O que mais que a gente tem agora? Eu botei número aqui em cima? Qual que tá aqui embaixo? 4. É. Paralelismo. Paralelismo. Cara, tem uma coisa que é bem importante aqui em geometria, que são os famosos ângulos opostos. Quer dizer, opostos por verso não. Isso eu já falei, né? Alternos e internos, né? Como é que. Vou mostrar aqui que são alternos e internos. Imagine duas paralelas, que eu vou chamar de R e S. E uma transversal, que claramente eu vou chamar de T. Quando corta uma transversal, ah, aqui nasce um ângulo e aqui nasce outro, né? Que esse ângulo são o quê? Esses dois de vermelho aqui. Este daqui, este daqui. São os paralelos? Opa, aí, Pedro. OPV. São OPV, né? Eu vou chamar de alfa. São ângulos opostos pelo vértice. E também tem esse ângulo aqui, de verde, e esse aqui de verde. Que eles também são OPV. Que eu vou chamar de beta. Né? E a teoria nos diz que este ângulo alfa aqui, ele é igual a esse ângulo alfa aqui. Só que esse aqui é alfa, aqui também é alfa. Concorda comigo? E se ele é alfa e aqui é alfa, aqui é beta. E se ele é beta, aqui é beta. E tcharam. Aqui nós temos
8 ângulos. Não, 8 ângulos. Na teoria de alternos internos. Alternos internos. E aí, você vai fazer o que, velho, pra descobrir esse alterno interno de fato? Ou você faz um S, ou você faz um Z, né? Depende aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Certamente. A regra do Z, exatamente, Mika. Tem gente que fala alternos internos, aí tem alternos externos, né? Só que tanto faz, né? Isso é meramente formalidade. Se você encontrar um, você consegue encontrar os outros. Só que, novamente, igual eu falei lá atrás, cara, você nunca vai chamar figura num vestibular assim, tá ligado? Desse jeito aqui, que você fala, ah, tá, ele é alfa, aqui é alfa, ele é beta, faz a regra do S e tudo mais. Você vai encontrar um monte de risco que pede um ângulo bem no meio, né? Aí você fala, tá bom, onde é que a minha teoria entra agora, né? Aí você vai procurar o quê? Cara, tu vai procurar ou os Zs, tu vai procurar ou Z, que este ângulo alfa é igual a este ângulo alfa. Ou tu vai procurar Ns, que este ângulo alfa é igual a este ângulo alfa. Certo, certo, certo. Se eu vou falar sobre a palavra perpendicular, perpendicular. Você acha que perpendicular é um substantivo ou um adjetivo, ô Mika? Se a gente conversa sobre perpendicular. É certamente uma palavra, exatamente. Você acha que ela é derivada ou você acha que ela é primitiva? O que você quer falar sobre perpendicular? Não, tá ficando bonitinho. É, derivada, se ela deriva de alguma outra palavra. Não derivada de oposto de integral, no caso. Tá ficando bonitinho as anotações hoje, né? Ó, então vamos lá pro nosso segundo exercício do dia, enquanto a Mika digita no chat. Dito isso sobre paralelismo e ângulos alternos internos, e você procurar por Zs e Ns, tem este exercício aqui, ó. Ó, 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 ó. Eu vou disponibilizar assim, as anotações depois. Posso falar assim, Mika, no sentido da matemática. Mas assim, acharam esse exercício? Que é o segundo da lista, depois desse daqui, que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho ele. Aí depois vocês vão fazer esse exercício aqui, ó. Mas que diabo é isso? Você tá falando da palavra perpendicular ou do exercício? Ué, são ângulos alternos internos, né? Como é que faz esse exercício aqui? Se eu pedir pra você procurar por Zs e Ns, tem algum Z e N aqui? Tem nada, né? Como que isso é um ângulo? Quando você achar um exercício assim, você não vai achar exercício assim, né? Tanto é que esse exercício aqui é de livro, né? Eu trouxe meramente pra ilustrar. Ah, um detalhe, né? Eu quero esse ângulo aqui, né? Não sei se precisava falar, mas tá bom. Imagine que eu corte aqui com uma transversal, com uma paralela. E novamente, aqui com uma paralela. Achou agora algum Z e algum N? Ficou mais fácil, né?
Ficou mais fácil. Vai ter o Z agora. Como dizia, esqueci quem, dividir para conquistar, né? Concorda comigo que se aqui em cima é 20, pela regrinha do S, aqui é 20. Sim? E se o ângulo inteiro é 70, se aqui em cima é 20, aqui embaixo é 50. Tudo bem? Tô fazendo rápido demais. Tá bom. Novamente, se aqui é 50, pela regrinha do S, aqui também é 50. Então eu vou fazer isso aqui, 50. E por último, mas não menos importante, se aqui é 50, pela regrinha do S, aqui é 50. Logo, x é 50 mais 50, vulgo 100. Tcharam! Demais, né? Matemática é muito legal, velho. Matemática é muito demais, velho. Poesia, cê é louco. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí se você já teve aula disso aqui da sua vida, e se o seu professor, sei lá, se ele ligava um pouco além da matéria do livro, você deve ter ouvido falar do Teorema dos Bicos. Né? Que talvez tenha outro nome aí, mas eu vou chamar de bico porque eu aprendi como bico. Dá pra fazer isso com todo desenho que apresente algum Z ou é capaz de algum dar errado. Bom, todo desenho, imagino que alguma hora dê errado, mas toda vez que eu faço, que eu fiz, não deu errado. É que todo desenho, né? É, verdade, né? Que nem o Oni disse, tem que ser paralelo. Tipo, essa reta aqui, que eu vou chamar de R aqui em cima, e essa aqui de T, elas são paralelas, né? Igual eu falei antes. O que são retas paralelas, né? Retas paralelas são aquelas retas que nunca se tocam. Peraí. Voltei. A pergunta tá me chamando. Então, o que é o teorema dos bicos? Cara, o teorema dos bicos diz que. Peraí, deixa eu fazer o desenho primeiro aqui. 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 Aqui assim. Imagina que você abre a sua prova do seu vestibular e tem uma figura mais ou menos assim, velho. E tem o ângulo A, tem o ângulo B, tem o ângulo C, tem o ângulo X e o Y. Eu falo assim, meu Deus do céu, velho, o que, que eu faço agora, velho? Muito lembrar dessa. Eu começo a chorar? Que isso, cara? Vou lembrar que o tema dos bicos diz o que, velho? Que todos os ângulos que olham pra cima são iguais aos ângulos que olham pra baixo. Dessa forma, a gente sabe que A mais B mais C vai ser igual a X mais Y. Tcharam. Que é demais, velho. Isso aqui é demais. Fácil, né? Fácil, né? Aí pra você vir aqui, nesse exercício aqui, você teve que analisar, né? Ah, tem que ser paralela. Ah, tem que ser aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser isso. E se fosse por bico? Que agora você sabe, né? Antes eu não sabia. E se fosse por bico? Como é que faria? Como é que faria, ó? Ó. Esse aqui tá pra cá, 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 né? Então tá bom. Então, x mais 20 tem que ser igual a 70 mais 50. X é igual a 120 menos 20. X é 100.
Tá ligado? Easy peasy, né? Muito melhor. Dito isso, e essa questão aqui? E essa questão aqui? Será que sai? Ai, não gostei. Que isso? Cara, essa questão aqui sei lá, acho que é Santa Casa. Muito antiga, velho. Uma coisa assim, não lembro. Que isso, velho? Quer tentar fazer? O que que eu faço? Ah, faz aí, faz aí. É 49? Não, não é 49. Faz o começo? Não, mas o começo é assim, ó. Como isso aqui são quadrados, esse ângulo aqui é 90, esse ângulo é 90 e esse ângulo é 90. Pronto, comecei. Agora vocês acabam. Exatamente. Não sei se dá pra ver aí direitinho, mas aqui é 30, aqui é 126 e aqui é 75. E aqui é x. O que que o teorema dos bicos fala pra gente? Que todos os ângulos olhando pra cima são iguais aos ângulos olhando pra baixo. Então se aqui eu tenho um 90 aqui, eu tenho 90 aqui e eu tenho 90 aqui, eu vou escrever 90 vezes 3, certo? E aqui eu tenho x, 75, 126 e 30. Então eu vou escrever x, 126, 75 e 30. Aí depois de você fazer contas e contas, você deve chegar aqui x é 39 graus. Aí você pergunta pra mim, cara, mas tá bom, mas e esse ângulo aqui? E esse ângulo aqui? Pouco importa. Pouco importa. Por quê? Por que que pouco importa? Porque a gente tá analisando isso daqui, ó. Deixa eu marcar de marca texto. Vermelho. Que a gente quer isso aqui, ó. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, este daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui. Tudo bem? Demais, né? Matemática é muito legal. É muito útil mesmo, velho. Ele facilita muito as contas, cara. O que que a gente tem agora pra falar, velho? Deixa eu ver aqui. Cara, agora a gente pode conversar sobre uma coisa que é muito divertida, né? Triângulo. Mas como a aula é de ângulos, a gente vai conversar sobre ângulos em triângulos. Não? Proibido? Pode. Vou pular então, já que a Maia falou pra pular, eu vou pular. Você sabe por que que é a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Que sei lá, né? Às vezes o professor falou uma vez, você aceitou e tá na sua cabeça até hoje, né? Eu vou fazer uma reta paralela à base do triângulo, a base BC. Essa reta aqui, certo? E aí, como a gente já aprendeu,
pela regrinha do S, esse daqui vem pra cá. E aqui fica B. E esse daqui vem pra cá. Aqui fica C. E como isso aqui é uma meia volta, então eu posso falar que A mais B mais C somam 180. Demais, né? Demais. Fica demais. E que mais que tem no triângulo, né? Porque isso aqui é o quê? Isso aqui são os ângulos internos, né? E se tem ângulo interno, tem ângulo externo. Então, deixa eu construir isso daqui. Aqui. Deixa eu botar uma linha pra baixo. Aqui. E aqui, sim. Certo. Aqui a gente tem um triângulo A, B, C. Como é que a gente sabe qual que é o ângulo externo do triângulo, né? Porque o ângulo externo, né? Às vezes você, desavisado, pode falar, qual que é o ângulo externo de A? Ah, o ângulo externo de A é esse daqui, ó. Esse aqui é o ângulo externo de A, né? Não, não é. Não é o ângulo externo de A. O ângulo externo, ele é o ângulo suplementar ao ângulo adjacente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar essa linha, essa reta aqui que eu já fiz, né? Essa reta aqui, ó, e prolongar ela aqui, esse aqui é o prolongamento, né? Prolongamento. Vai ter esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou chamar de A'. Esse ângulo é o ângulo externo, tá bom? E se aqui tem a linha, você vai ter que concordar comigo que aqui tem B' e aqui tem C'. Ou não? Sim, não. Tá bom. E agora outra coisa muito divertida, né? Se eu tenho que falar pra vocês que o quê? Que A' mais A é 180. Então, a linha é 180 menos A. Beleza? Uh, e se eu falei aqui em cima, ó. Se eu falei aqui em cima isso daqui, os três ângulos somados têm que dar 180. Então tá bom. Então se eu pegar B mais C mais A, tem que dar 180. Então, opa. B mais C tem que dar 180 menos A. Só que, aqui eu tenho 180 menos A. E aqui eu também tenho 180 menos A. Se eu substituir um no outro, eu tenho o quê? BC é igual a linha. Tudo bem? E aqui a gente tem a relação de ângulos externos, importante para os senhores decorarem. No caso, vocês acabaram de ver, né, como é que faz. Então é entenderem, não só decorarem. O que isso quer dizer? Isso aqui, que significa isso aqui, né? O que significa? Cara, significa o quê? Significa que... Deixa eu pegar outra cor, né? Vou pegar rosinha. Significa que esse Azinho aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é a soma deste ângulo B
com este ângulo C. Da mesma forma que esse ângulo C', ele é a soma do ângulo B com o ângulo A. Da mesma forma que esse ângulo B' é a soma do A com o C. Aí você deve ter percebido que sempre quando eu peguei o ângulo A aqui, por exemplo, eu não marquei o A. Eu peguei sempre os outros dois. Peguei o B e eu peguei o C. Então a gente diz que o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, sim. Então eu vou falar aqui, ó. O ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Adjacente é ao lado, né? Então ele não é o ângulo A que está ao lado do A', né? São os outros dois. Tudo bem? Beleza aqui? Sim. Para encerrar a conversa de triângulos, pra gente fazer dois exercícios, né? Eu deixei por último porque eu acho que, sei lá, né? Eu acho que vocês sabem dessa parte. Então eu vou botar só como observação. Quando você tem um triângulo equilátero e um triângulo isósceles. Tem um S, né? Isósceles. Quase certeza. O que é um triângulo equilátero? São aqueles que têm três lados iguais. E o isósceles são dois lados iguais. Euclides. Ah, ele era fraco. Fazer o que, né? Aqui nos triângulos, imagino que quando você ouve triângulo equilátero, você já marca os três lados iguais. Marque os três lados iguais, né? Marque sempre os três lados iguais. Você vem aqui, você lê, ele é equilátero. Você vai no desenho e faz os palitinhos, velho. Faz os palitinhos, tá bom? Aqui o triângulo, se estão três lados iguais, esses três ângulos são iguais. E eles são iguais a 60 graus. Tudo bem? E no isósceles, eu vou falar que esse lado é igual a esse lado. E este ângulo vai ser igual a este ângulo. Certo? Este lado aqui, que a gente, sei lá, a gente não se refere muito a ele chama base. Né? E por que esse lado? Porque se você pegar esse triângulo aqui de cima, por exemplo, se você chamar esse lado de A, esse lado de B, esse lado de C, tanto faz, né? Os três são iguais e têm os mesmos ângulos, então tanto faz com a base, né? Mas aqui não. O de baixo, no isósceles, a base é o que é o lado diferente dos outros dois. Esse ângulo aqui é diferente, né? Então eu vou botar três tracinhos. Certo? Dito isso, tem dois exercícios pra gente fazer agora. Cadê? Esse exercício 9 e esse exercício 13. Qual que você quer? Pedro, qual você quer fazer primeiro? O 9 ou o 13, Pedro? Exercício 9 ou exercício 13? Pedro foi dormir. Então vamos fazer o 9 primeiro. Querem fazer primeiro? Querem tentar fazer primeiro?
Tenta fazer primeiro aí. Vou tentar? Então tenta aí, Maia. Tem. Vou dar 2 minutos. Certo. Você acabou de exercício 9, pode ir tentando fazer o 13, certo? Posso fazer? Deu 2 minutos já, hein? Vou fazer. Do contra, você fez ou contra? Do contra também não tá aí, velho. Isso que é foda. Tá sim, não fez, tá bom. Do contra, você vendo aula junto com a minha? Quer dizer, estudando outra matéria? Que é foda. Vamos lá. Dado o quadrado do ABCD e o triângulo equilátero ABE, determine o valor do ângulo X indicado. Acabei de falar? Acabei de falar, né? Equilátero. Equilátero é um triângulo. Equilátero é um triângulo cujo tem cujo lado, né? Cujos três lados são iguais. Igual. Aí eu falei pra você marcar. Você marcou? Você marcou que esse lado aqui é igual ao esse lado aqui, que é igual ao esse lado aqui? Você marcou? Se não marcou, puxa sobre a noite, hein, velho. Eu também falei que junto com os três lados iguais, a gente tem três ângulos iguais. E esses ângulos são iguais a 60 graus. Né? Aí você deve lembrar também que isso aqui é um quadrado, que o ângulo dos entre os lados, né? Soma 90. E esse aqui é 60, aqui é 30. Beleza? Até aqui todo mundo fez, eu imagino, né? Aí você travou. Você fala, tá, não tem mais coisa, não tem como fazer exercício mais. Aí, né? Aí você esqueceu de analisar isso daqui, ó. Deixa eu deixar reto. Esqueceu do quadrado, né? Porque se isso aqui é um quadrado, os quatro lados são iguais, né? Iguais a L. E se aqui é L, aqui vai ser L também, né? E se esse lado recebe dois palitinhos, aqui vai receber dois palitinhos também. E aí você vai perceber que esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui verde, ele passa a ser isósceles, né? Isósceles eu falei pra você que tem dois ângulos iguais, né? Dois ângulos iguais. Estes dois aqui. Aí tá bom. Então a gente tem aqui que no triângulo ADE, que é o triângulo verde, a gente tem o que aqui? 2x, esse x aqui e esse x aqui, 2x, mais 30, que é esse ângulo aqui,
tem que dar 180 graus. Então eu tenho que 2x é 180 menos 30, que é 150. Então x é 75 graus. Escaleno? Escaleno não. Escaleno, nem aparece triângulo escaleno pra gente direito. Não pra nenhuma figura geométricas assim, pelo menos. Entenderam como é que faz? Você vai falar que isso aqui é difícil? Não é difícil, né? Só você tem que ver. Difícil é ver, mas depois que ver também já foi, né? Acontece, Vi. Tá? É pra isso estar aqui. Melhor errar hoje do que na prova. Isso aí, entendeu? Agora pelo menos. Posso passar pro próximo exercício? Posso, né? Posso, né? E esse 13 aqui? Tentaram fazer o 13? Tentaram fazer o 13? Eu vou fazer aqui com vocês pra gente passar pro próximo tópico da aula. Que no caso, em teoria gerais, seria outra aula, né? Mas hoje vai ser junto. Na figura a seguir, o triângulo ABC é isósceles, de base BC. Então tá bom. O que significa ele ser isósceles? Ele tem dois lados iguais. Dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, ele tem este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, igual a este ângulo aqui, alfa. Tudo bem? Aí ele diz depois ainda, sabendo que AD é igual a DB, é igual a DB, que é igual a BC, determine o valor do ângulo X. Ah, então, peraí, deixa eu trocar. Aqui eu vou botar beta. Tá. E aqui que é alfa. Tá bom. Determine o valor do ângulo alfa. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. E aí? E aí? O que a gente faz aqui agora? Vamos primeiro... Deixa eu apagar isso daqui. Vamos primeiro pensar nesse triângulo aqui, ó. De laranja. Triângulo laranja. Perceba que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Certo? E se aqui eu tenho alfa, eu vou ter alfa aqui também. Então, eu vou traçar aqui. Tudo bem? Continuar. Aqui também, né? Então tá bom. Então se aqui eu tenho beta, esse beta aqui, esse ângulo aqui vai ser qual? Esse beta. Porque aqui eu tenho esse outro ângulo aqui, né? Esse outro triângulo aqui, né? Tudo bem. Agora pensando no triângulo inteiro. No triângulo inteiro, ó. No triângulo inteiro. Tá. No triângulo inteiro, a gente tem que o quê? A gente tem que alfa mais 2 beta somam 180. Um triângulo grande. Ok? E agora o que a gente faz? O que a gente faz? Porque isso aqui é a primeira coisa, né? O que a gente faz? Você tem algumas opções, né? Você pode chamar isso aqui de 180 menos 2 alfa. Aí você pode vir aqui e escrever que 180 menos 2 alfa mais beta é igual a 180. Esse aqui vai cortar com isso aqui. Eu vou falar que beta é igual a 2 alfa. Aí você pega esse beta 2 alfa, vai jogar aqui em cima e você vai obter que alfa mais 2 que multiplica 2 alfa é igual a 180. Então isso aqui fica 4 alfa, né? 4 alfa mais alfa dá 5 alfa. 5 alfa, 180. Alfa é 180 dividido por 5, sei lá quanto é que é. 36 talvez? Fica 36. Entenderam o que eu fiz ou não entenderam?
Quer que eu volto? Entendeu, Nana? Entendeu, Vi? Maia, entendeu? Entendeu? Então tá bom. Mas agora eu vou resolver ela de outro jeito, hein? Ó, isso aqui, né? Deixa eu jogar ela aqui um pouco pra baixo. Tá, então ela fala que aqui é alfa. Aqui eu chamei de beta. E aqui de beta. Certo. Aí tá bom, né? Eu já provei pra você que aqui também é alfa. Porque esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Tudo bem? Aí eu falei pra você lá atrás um negócio que é ângulo externo. Certo? Falei de ângulo externo. E pensando em ângulo externo, qual que seria esse ângulo aqui? Quanto que ele deve valer? Ele vale 1, 30, 60, 1,5 milhão ou ele vale 2 alfa? Quanto que esse ângulo aqui vale? Esse aqui, ó. Que tá com a setinha. 2 alfa. E por que que ele vale 2 alfa? Você lembra, né, que eu falei que o ângulo externo ele é a soma dos dois não adjacentes. Então é isso que significa, né? Isso que significa, né? Então tá bom. Então, vamos lá. Aí, pensando nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó. Se esse lado é igual a esse lado, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, né? Então, se eu não tivesse dado beta o nome, aqui embaixo eu poderia escrever que vale 2 alfa, né? Esse ângulo aqui, então, vale 2 alfa. Sim? E esse ângulo aqui também valeria 2 alfa. Aí você vem e fala aí 5 alfa equivale a 180, alfa é igual a 36. Nossa, igual aqui em cima, né? Igual aqui em cima. Igual, velho. Igual. Demais, né? Matemática é muito legal, velho. Muito divertido. Duas formas de achar o mesmo resultado. E porque ele é oposto do ângulo do outro triângulo? Por que que ele é oposto do ângulo do outro triângulo? Calma aí. Vamos dar nome aos bois. Pronto. Vi que ângulo que é oposto do outro triângulo. Me ajuda a te ajudar. Tá falando desse ângulo aqui? Por que que eu botei 2 alfa aqui, será? É isso aqui? Você tá falando desse 2 alfa aqui?
Tô perguntando se ele também é 36. Qual que é 36? 36 é só esse alfa aqui. Aqui é, ó, se eu fosse botar números, aqui seria 36. E aqui, como é 2 alfa, seria 36 vezes 2, que é 72. E aqui, mesma coisa. Aí aqui seria 72. Aí aqui seria 36. Aí bem aqui nesse verdinho aqui seria 180 menos 72, que seria 108. O que você entendeu errado? Falei, falei. Ou você já entendeu o seu erro e já corrigiu ele na sua cabeça? Então tá bom. Tudo bem esse exercício? Entenderam? Os dois jeitos que eu fiz? O jeito 1 e o jeito 2, tudo bem? Então tá bom. Então, beleza. Então depois fica esse daqui para vocês fazerem em casa, né? Que é ângulo externo, sei lá, e ângulos também. Ficou esse daqui, né? Que é isso daqui, que é igual a esse de baixo, né? Igual a esse 17. E aí ficou esses dois aqui de vestibular, esses três de vestibular para fazer em casa também, né? Eu vou soltar a resolução amanhã ou depois, tudo bem? Se você que já quiser não aguentar até eu soltar a resolução, você tem que começar da internet, né? Claramente. Agora vamos conversar sobre polígonos. Yupi. Toma uma aguinha, tá ligado? Se tiver com fome, pega um chocolatinho aí. Polígonos. Para começar polígonos, começar com classificação. E como é que você classifica polígonos? Cara, você classifica polígonos em côncavo e convexo, certo? Os convexos, eles têm, né, todos os ângulos internos menores que 180. E os côncavos terá pelo menos opa, um ângulo interno maior que 180. Um polígono convexo qualquer, né, sei lá, um retângulo, né, que os ângulos internos dele iguais a 90 graus. E um côncavo, eu sei lá se isso aqui tem nome, né, mas é esse daqui. Nossa, não sei desenhar mais. Aí você perceber que este ângulo aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, ele é alfa, né, maior que 180 graus. Também tem uma conversa que tem gente que classifica quando quaisquer dois pontos dentro dele contém uma reta, né? Quer dizer, quaisquer dois pontos formam uma reta que esteja 100% contida no polígono, né? Tá, e o que isso significa, né? Significa que no polígono côncavo, se eu fizer uma reta, ela vai estar fora do polígono, né? Que nesse caso aqui é essa reta aqui, né? Perceba que ela passa por fora do polígono e isso faz ele côncavo. Via de regra, a gente vai trabalhar muito mais com convexo, né? Côncavo é chato, não tem coisa legal.
E agora? E agora? Agora a gente tem ângulo interno. Que, sei lá, se vocês sabem, né, de cabeça, mas a soma dos ângulos internos é 180, que multiplica n menos 2, de tal forma que n é o número de lados. Tá. E daí? Como é que chegou nisso daqui? Cara, se você tem um quadrilátero qualquer, que eu vou desenhar assim, assim, assim e assim. Aí você tem um pentágono qualquer. Aqui, 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 aqui. E um hexágono qualquer. Perceba que eu desenho muito bem, né? Tudo bem. Aí se você vai perceber que se eu pegar aqui, é aquela história, né? De dividir para conquistar. Qual que é a figura, assim, que você conhece que é a mais legal, tá ligado? Assim, da geometria, velho. Triângulo, né? Você sabe, que eu já falei pra vocês, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então é isso aqui que a gente vai usar de base. Tá. E aí? Aí você vem aqui, ó, e você vai perceber que se você pegar isso daqui, ó, você vai formar um triângulo aqui embaixo e um aqui em cima. Então eu vou botar aqui do S quad de quadrilátero vai ser 2 vezes 180, que dá 360. Mas isso aqui é pouco importa, né? Por que 2 vezes 180, né? Porque aqui em cima eu tenho um triângulo e aqui embaixo tem outro. E eu sei que é 180 a soma dos ângulos de um triângulo. Tá, tá. E nesse pentágono lindo que eu desenhei aqui, velho, você escolhe um vértice aqui e você vai fazer assim, ó, um aqui e um aqui. Né? Aí você tem um, dois, três triângulos. Né? Então a soma dos ângulos internos de um pentágono vai ser 180 vezes 3. Né? Né? Aí aqui no hexágono, ó, eu vou ter um triângulo aqui, aqui, e um aqui também. Então eu vou ter um, dois, três, quatro triângulos. Então S de hexágono vai ser 180 vezes 4. Aí, se aqui eu tenho 4 lados, aqui eu tenho 5 lados e aqui eu tenho 6 lados, perceba que 4 lados, esse aqui eu tenho 4 lados, aqui eu multipliquei por 2. Esse aqui eu tenho 5, aqui eu multipliquei por... Opa, aqui não é 30, né? Aqui é 3. Aqui eu multipliquei por 3. Esse aqui eu tenho 6, eu multipliquei por 4. Perceba que são sempre dois números a menos. Dois números a menos. E daqui eu posso falar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, de um polígono qualquer, vai ser 180, que é do triângulo, vezes o número de triângulos formados, que vai ser o número de lados menos 2. Isso daqui é extremamente importante, velho. Extremamente importante. Por que menos 2, Grazi? Porque aqui, ó, nesse primeiro desenho aqui, é um quadrilátero, ou seja, 4 lados. Tá aqui em cima, 4 lados. E eu multipliquei por 2. Por que eu multipliquei por 2? Porque formam dois triângulos. O segundo desenho é um pentágono, ou seja, 5 lados. E eu multipliquei por 3. Por que 3? Porque formam 3 triângulos. E aqui por 6, aqui 6 lados e multipliquei por 4. Por que 4? Porque formam 4 triângulos. E você vai perceber que sempre vai ser menos 2. Vai ser o número de lados. Aqui 6. Aqui, 6 menos 2 dá 4. 5 menos 2 dá 3. 4 menos 2 dá 2. Entendeu? É uma dedução da fórmula.
Não? Então tá bom. Tem também a soma dos externos. Quanto que é a soma dos externos? Alguém sabe? 360 graus. E só. E só. Sempre. Ah, um triângulo, a soma dos externos é 180. Ah, de um quadrado é 360, desculpa. Ah, de um dodecágono, que são 12 lados, é 360. Ah, de um polígono tem 1,5 milhão de lados, é 360 também. Todos são 360. Sempre. Sempre. Certo? Dito isso, esse pouco, vou fazer exercíciozinhos. Esse aqui. Esse aqui acabou de sair do forno, né, velho? O Nesp 25, quem fez a prova no passado, se deparou com esse exercício aqui? Não. Eu vou fazer esse. Pera aí, calma aí. Qual que é o outro? Tá, ó, são dois exercícios. Vamos lá, votação. Vocês querem que eu faça primeiro o 22, que é da Unesp no passado? Ou esse aqui 14, que é da FUVEST, 100 ano? Eu vou fazer um do começo inteiro, aí eu vou dar um tempinho e vocês vão fazer outro. Qual que vocês querem que eu faça primeiro? FUVEST ou Unesp? Então tá bom, então pronto. Unesp. Unesp no passado. A figura indica as medidas de três ângulos internos do pentágono convexo Unesp. Do pentágono convexo Unesp. Além da medida do ângulo interno NUP, indicado por X. NUP. Ué, NU... Ah, tá. Aqui. NUP indicado por X. A partir desse pentágono, foram traçadas as semirretas PU e EN que se intersectam no ponto V. Sabendo que o V e o N são congruentes, X é igual a... Certo. Sabe o que isso aqui significa? O V e o N são congruentes. Congruentes é igual, né? Ou se você preferir, né, é igual também. Ou seja, se são duas retas que têm o mesmo tamanho, você vem aqui e vai fazer assim, ó. Assim, ó, dois risquinhos. Então tá bom. E eu já falei também, né, de novo. Aqui você tem dois risquinhos e aqui eu vou chamar aqui de Y. Aqui também vai ser Y, né? Certo? Tá. E aí? O que a gente faz agora? Perceba que aqui, ó, esse aqui vai ser 180 menos Y. E aqui ele vai ser o quê? 180 menos 2Y. Ou se você quiser, 180 menos X, né? Tanto faz. Mesma coisa. Mesma coisa. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Pensando nisso, o que a gente tem? O que a gente tem aqui? Cara, perceba que na figura grande, eu tenho um quadrilátero, né? Que é esse lado aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Certo? Então tá bom. Então eu tenho um quadrilátero, né? No quadrilátero, que é PVES. PVES. Tá bom. Quanto que é os ângulos internos dele? 360, né? 360. Então tá bom. E aí? E quais são os ângulos internos desse quadrilátero? É aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Então tá bom. Então vou escrever o quê? Vou escrever, ó, 102 mais 120 mais 76
mais y é igual a 360. Y, portanto, vai ser igual a... Não sei. Deixa eu pegar uma calculadora aqui que eu não quero fazer a conta não, tô com preguiça. Cento e dois mais 120 mais 76. 62. Pronto. Preciso fazer mais alguma coisa aqui? Ou eu posso já ir direto para a resposta? Vou pegar aqui as pontinhas, ó. Agora vamos pegar esse outro aqui, ó. Azul não, né? Vou fazer de verde. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse triângulo aqui. No triângulo UVN, eu tenho que y mais y mais 180 menos y. Opa, já sei. Na verdade eu não preciso, né? Porque eu já sei quanto é que é y, né? Tô viajando aqui. Aqui, já escrevi. 180 menos 2y. Y vale 62. E aqui vai dar quanto? 56, né? 56. Só que eu tinha escrito ali também, tinha escrito outra coisa, né? E tinha escrito o quê? Ó, é só analisando só esse ângulo aqui, ó. Só esse ângulo aqui, ó. Só isso aqui. Concorda comigo que y, no caso 56, né? 56 mais x vai dar 180, né? Por que 180? Ah, porque é meia volta, né? Meia volta. Então, daqui a gente tem que... Ai, meu nariz tá coçando. Peraí. Que x vai ser 180 menos 56, vulgo 124. Letra E de elefante. Tudo bem? Esse exercício aqui tem várias formas de você fazer ele, né? Depende dos anos que você escolher e tudo mais, né? Se você quiser pensar também, tem um pentágono aqui, né? Aí você faz o ângulo interno de pentágono e vai fazendo conta. Café pronto quem quer, eu aceito, velho. Eu aceito. Dito isso, opa, não tá passando. Vocês têm 3 minutos pra fazer esse exercício aqui, velho. Da FUVEST. Ó, eu vou desenhar aqui só porque eu não sou tão maligno assim, né? Um polígono convexo apresenta dois ângulos internos de 135 e todos os ângulos e todo o resto 126. Determine o número de lados. Tá bom? Então ele está falando que tem um polígono que eu tenho dois ângulos internos que medem 135 e o resto que mede 126. Quantos lados eu tenho? Três minutos. Eu acho esse aqui mais difícil do que o do outro. Se você nunca fez, né? Alguns difíceis desse tipo.
E aí, saiu? Ou não? Esse que é mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil, né? Que o outro. Posso fazer? Deixa eu fazer, Gil. Lembra que eu falei lá atrás que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é 360? Qualquer um. E isso aqui, é com isso que a gente vai trabalhar aqui. Como é que eu falei que é o ângulo externo, velho? Como é que eu falei? Ah, lembra que eu falei que é o prolongamento, né? Prolongamento. Tá aqui em algum lugar, né? Aqui. Lembra que eu falei que é o prolongamento? O ângulo externo é o prolongamento, né? Então tá bom. Cadê? Aqui. Então se eu prolongar aqui, e eu prolongar aqui, e eu prolongar aqui, e prolongar todos os outros, né? De N lados. Então tá bom. Aqui eu fico com quantos, né? Porque note que precisa formar 180, né? Então aqui fica quanto? 45, né? Porque 45 mais 135 dá 180. Tudo bem? E aqui também dá 45, né? E aqui, para 180, falta quanto? Ah, 54, né? Certo. Só que como a soma dos ângulos externos tem que ser 180, só que aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho 45, 45, eu já tenho 90, e eu vou ter quantos lados que medem 126? Então eu vou ter 54 vezes x, né? X é o quê? X é o de lados. Número de lados com ângulo interno igual a 126. Eu passo 90 para cá, fica 90. Vai ser igual a 50. Opa, não tô certo. Como é que eu errei alguma coisa? Oh, aqui é 360, né? Pronto. Aqui é 270. Então pronto. Então se eu tenho um polígono que tem 5 lados com ângulo interno igual a 126, mais 2 lados com ângulo interno igual a 135, eu tenho um polígono de 7 lados. Esse aqui é mais difícil, né? E esse aqui é mais difícil, velho. Esse é mais fácil? Ah, então tá bom. Então desculpa. Vamos fazer aqui. O que mais agora que eu falei? Ah, certo. Polígonos regulares, né? Os polígonos, eles podem ser o quê? Eles podem ser equiláteros. Eles podem ser equiângulos é foda, né? Equiângulos. E eles podem ser regulares.
Equilátero você vai lembrar de triângulo, né? Claramente. Que vai ser três ângulos iguais, que se tem três ângulos iguais, tem três lados iguais. Quer dizer, você tem quatro, aqui é quatro no caso, né? Quatro lados iguais vão ter quatro ângulos iguais. Certo? Não. Infelizmente aqui não, né? Porque imagina na bandeira do Brasil, né? Tem esse losango aqui, né? Que ele tem quatro lados iguais. Só que este ângulo aqui, ele não é o mesmo deste ângulo aqui, né? Infelizmente. Infelizmente. Aí tem equiângulo, que são quatro ângulos iguais, né? Por exemplo, o retângulo. Os quatro ângulos internos são iguais, só que esse lado aqui mede A e esse aqui mede B, de tal forma que A é diferente de B. Equilíbrio de cavalos, sim. Só que aí é outro equi, né? Que inclusive, você me lembrou de uma coisa que não tem nada a ver com ela, né? Mas tudo bem. Tem o equi, né? De equilátero, que é igual, igual. Tem o equi de cavalo, né? De equino. E se você estuda biologia, tem também equinodermos, né? Que é de espinho, né? Tudo equi. Não tem nada a ver com ela, né? Mas tem esses três equi. Que são animais dotados de espinha na casca, né? E tem os regulares, né? Que tem o quê? Que são é o melhor dos dois mundos. Que tem lados e ângulos iguais. Que é tipo o quadradinho, né? O quadrado tem ângulos internos de 90. E os lados iguais. Certo? Agora, imagina que você tem um pentágono, né? Um pentágono regular. Claramente eu não vou desenhar um pentágono regular aqui, né? Mas imagina que ele seja. Então isso aqui eu tenho um pentágono regular. Certo? Eu tenho aqui, se ele é regular, ele tem ângulos iguais, né? Então eu tenho aqui é alfa, né? E todos são alfa. Como é que você acha alfa? Né? Você concorda que você vai ter que fazer a soma dos ângulos internos, que é 180 que multiplica n menos 2, né? Para o pentágono, como ele tem 5 lados, vai ser 180 que multiplica 5 menos 2, que é 180 vezes 3, que dá 540 graus. Né? Então todos os ângulos têm que dar 540. Só que são 5 ângulos iguais. Ou seja, vai ser 5 alfa igual a 540. Portanto, alfa é 540 dividido por 5. 540 dividido por 5 dá 108 graus. Certo? Dessa forma aqui, a gente já sabe que o ângulo interno vai ser o ângulo, a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Concorda comigo? Hum? E o ângulo externo? Vai ser a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa. Só que é 360 dividido por n. Pronto. Então aqui nós temos duas relações de polígonos. Só para não deixar isso aqui assim, né? Exercício, né? Calcule para o dodecágono o ângulo interno e o ângulo externo. Calcula aí. 1 minuto. Dodecágono, para quem não sabe, né, tem 12 lados. Hum.
Pronto, cansei de esperar. 180 que multiplica 12 menos 2 dividido por 12 vai ser igual a... Eu não lembro quanto dá isso aqui, acho que dá 150, né? E aqui é 360 dividido por 12, que dá 30. Ah, é 150, então tá bom. Certo. E aí, agora? Agora você vai vir aqui na listinha que eu deixei pra vocês e tem este exercício aqui da FAMERP 2024. FAMERP, né? Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, né? Agora a gente sofre. Não, vou fazer com vocês, vou fazer com vocês. Né? Ou quer tentar fazer? Tá sendo alternativa, né? Tá bom. Tô entendendo nem o enunciado. Tá bom, vamos lá fazer juntinho então. Então tá, vamos começar por esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui você conhece. Esse daqui você conhece. Isso aqui é um quadrado, né? Aqui é um quadrado. E aqui é 90. Tudo bem? Aqui é 90. Certo. Esse daqui é um hexágono. Quanto que é o ângulo interno de um hexágono? Não sei, vamos fazer. A soma do ângulo interno de um hexágono é dada por 180, que multiplica 6 menos 2, que é igual a 180 vezes 4, 720. Tá bom. Então, eu sei que o ângulo interno de um hexágono é a soma dos internos dividido pelo número de lados. Então vai ser 720 dividido por 6. 720 dividido por 6 é conhecido por 120. 120. Tudo bem? Então, se aqui é 120, tudo é 120 e aqui é 120. Então tá bom. Se aqui é 120 e aqui é 90, quanto que é esse ângulo aqui que eu vou chamar de gama? Concorda comigo que gama mais 120 mais 90 tem que dar 360. Logo, gama vai ser 360 menos 120 menos 90, 150. Então tá bom. Então agora a pergunta já virou outra coisa, né? Qual que é a pergunta agora? A pergunta agora é: qual que é o polígono que tem um ângulo interno de 150 graus? Qual é o polígono com ângulo interno de 150 graus? Qual é o polígono que tem ângulo interno de 150 graus? Do decágono que fizemos agora. Do decágono que fizemos agora. Pronto. Ah, e se não soubesse que é o do decágono? Ah, tá. Aí você faria o quê? Aí você faria assim, ó. Que o ângulo interno é a soma dos internos dividido por n. Então tá bom. Ou melhor, né? Dá pra fazer por externo, né? Vamos fazer por externo. Qual que é o ângulo externo aqui? É 30, né? E eu sei que a soma dos externos é 360. Dividido por n, que é 30. Passa pra lá e esse passa pra cá. N é tal que 12. Opa, 12 lados. Yes. Por último, mas não menos importante,
A gente tem diagonais. Diagonais do polígono. Tá. Como é que é de construir a ideia de diagonais de um polígono? Um quadrado, um pentágono. Opa, desenho demais. E um hexágono. Lindos, como sempre. Aqui no quadrado, vamos escolher esse vértice aqui. Se eu mandar pra cá, é uma diagonal? Não, né? É um lado. E se mandar pra cá, é uma diagonal? Não, né? É um lado. Então tá bom. E pra cá? Ah, pra cá é uma diagonal. Beleza. E aqui? Se mandar pra cá, é uma diagonal? Não, é um lado. E pra cá? Não, também é um lado. Então tá bom. Caralho. Ah, e pra cá? Ah, pra cá é uma diagonal. Ah, e pra cá também é uma diagonal. Ah, e no hexágono? Pra cá é uma diagonal. Pra cá é uma diagonal. E pra cá é uma diagonal. Então perceba que em um polígono, sei lá, de n lados, eu só não mando diagonal para 3 pontos. Para 3 pontos eu não posso mandar diagonal. Eu não posso mandar para mim mesmo, nem pro lado, nem pro vértice ao meu lado e nem pro vértice ao meu outro lado, né? O resto todos eu posso mandar, certo? Então tá bom. Então eu posso escrever o quê? Eu posso escrever o quê? Ah, que o número de diagonais vai ser o número de lados que eu tenho vezes n-3, né? Por quê? Porque aqui, ó, aqui eu tenho 4 lados. Então o número de diagonais vai ser 4 que multiplica 4 menos 3 igual a 4. Ah, tá certo? Tá certo? Opa, aqui esqueci, né? Dessa daqui. Não tá certo, né? Falta o quê? E se eu dividir por 2? E se eu dividir por 2? Ah, por que você vai dividir por 2? Porque pensa assim, ó. Eu contei essa daqui indo pra baixo, só que eu contei ela voltando pra cima também. Então todas eu contei mais de uma vez. Ah, então tá bom. Então eu vou pegar essa aqui e eu vou dividir por 2. E aqui temos a fórmula de diagonais. Opa, do polígono. Só que tem casos particulares. Se n é par, diagonais é n sobre 2. Opa, desculpa, aqui não é. Tô viajando. Aqui é quantas diagonais passam pelo centro. Pronto, agora sim. Se n é par, diagonais pelo centro, que eu vou chamar de DC, é n sobre 2. Se n é ímpar, DC é igual a zero. Certo?
Ah, tá, então tá bom. Então vamos lá, vamos ver se é verdade. Aqui é um quadrado, tem 4 lados, né? Então se eu pegar e dividir n sobre 2, que é 4 por 2, dá 2. Ah, tá, então tem duas diagonais que passam pelo centro quadrado. Beleza. E aqui é um hexágono de 6. Ah, então eu tenho que 6 dividido por 2 tem que dar 3. 3 diagonais passam pelo centro. Ah, tá. Essa daqui passa pelo centro, essa daqui passa pelo centro e essa daqui passa pelo centro. Certo? Essa parte de diagonais, ela quase não aparece, né? Em, em exercício pra nós. Galerinha, é isso por hoje, velho. Falamos bastante coisa, escrevi bastante coisa, né? Eu vou soltar essa lista aqui lá depois. Terminem os exercícios, né? Façam eles, é de extrema importância, né? Vocês sabem de tudo isso já, mas não custa ressaltar. A aula foi gravada sim, velho. A aula foi gravada. Vai ser disponibilizada em breve no YouTube. O que você usa para escrever no tablet, prof? Eu uso caneta.